Antes de darmos continuidade ao nosso Conexão APM aqui em Sorocaba, eu gostaria de registrar algumas presenças, por exemplo, do prefeito de Porungaba, João Carlos Alves Barros, da senhora Cirlange, que é a nossa primeira-dama aqui de Sorocaba, esposa do prefeito Manga. Vamos registrar outras presenças aqui. Leonardo Roberto Folim, que é prefeito de Iperó. Ele está também prestigiando aqui o Conexão APM. Cleiton Álvaro Machado, que é prefeito de Pilar do Sul, também está presente. O Edson José Marcusso, que é prefeito de Boituva. E o Rodolfo Fanganiello, nosso conselheiro da APM, que é de Paranapanema, aqui do estado de São Paulo. Bom, gente, a gente falou de captação de recursos para a educação, então vamos continuar falando sobre isso, né? Deixa eu ver aqui, para não me perder. Gente, Fundeb, convênios, transferências especiais, esses são alguns mecanismos que financiam a educação e que muitos gestores ainda não utilizam na sua totalidade. Não é isso? Talvez porque desconheçam os mecanismos, como chegar até eles. Bom, por isso é importante saber como ampliar a captação de recursos, especialmente dos recursos educacionais, porque é uma área prioritária na administração pública, e saber onde é que estão as oportunidades que a sua gestão, prefeita, prefeito, aqui presente entre nós, que vocês podem estar deixando de captar para investir no seu município. Então, agora, o Instituto I10 vai mostrar para a gente como captar esses recursos de uma forma prática. Então, vamos convidar ao palco, agora, Rafael Ruiz, que é diretor executivo do I10. Por favor, recebam-no com muitas aplausos. Eu quis dizer palmas, saiu plausas, né? Mas muitos aplausos e palmas. Tudo bom, querido? Você, tudo bom? Olá a todos, tudo bem? Bom dia. Só vou fazer uma breve introdução e vou convidar a Luciane aqui ao palco, que ela é nossa consultora e especialista em Fundeb e também acesso a recursos do Fundeb para a educação. O Instituto I10 é um instituto de ciência e tecnologia focado em educação, trabalhamos com dados estruturais para a educação, temos soluções sistêmicas personalizadas também para o setor da educação, mas eu vou convidar para a Luciane conseguir fazer a palestra aqui dela inteira, a Luciane Biancardi, ex-secretária de Educação, Luciane, especialista em política pública para a educação. Obrigado. Obrigada. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês e vamos falar mais um pouquinho sobre educação, né? Então, minha pergunta vou começar perguntando a vocês. É importante dar atenção à captação? Sim, claro. Sem este investimento, não conseguimos desenvolver o processo educacional. É importante o aluno efetivamente aprender? Pronto, essa é a essência. Acho que todo o nosso trabalho do Instituto I10 está voltado a resultado. Para chegar no resultado efetivo do aluno efetivamente aprender, efetivamente se desenvolver e ter um crescimento educacional, nós temos que saber investir corretamente. Tudo é muito caro. Manter folha de pagamento, infraestrutura, bancar todos os custeios, consumo, isso tudo requer investimento. E aí a gente ouve muitas vezes, o dinheiro está na mesa, não pega quem não quer. Já ouviram isso? Pois é verdade. Lamentavelmente é verdade. Existe sim uma fatia de um dinheiro na mesa e que aí
alguns municípios têm dificuldade de alcançá-lo, mas não é fácil alcançá-lo. Existem condicionalidades, trâmites e programas que nos dificultam chegar a isso. Por quê? A legislação nacional, ela tramita para 5.545 municípios, mas ninguém mora na União. Obrigada, querido. Qual aqui? Ok, obrigada. Não, tá já. Obrigada, obrigada. A legislação federal, ela tramita para os 5.545 municípios, mas o teu munícipe não mora na União. As legislações estaduais tramitam para 600 e poucos municípios paulistas, mas ninguém mora lá. As pessoas moram na sua cidade. E é na sua cidade, inclusive, que tem a escola do Estado. Mas a tua rede municipal, como que ela funciona? Você ganha por matrícula. E é essa atenção que tem que ser condicionada e acompanhada. Nessa linguagem, nós vamos falar um pouco hoje sobre a quarta linguagem. Basta somente ler. Acho que deu uma travadinha aqui. Ler, escrever e calcular, não. E o Ministério da Educação, entendendo que hoje, além de ler, escrever e calcular, temos a cultura digital. Que bom que isso é entendido como a quarta linguagem. Porque o aluno de hoje, ele é nativo digital. Ele pode morar na área rural, ele pode não ter computador próprio, pode ter um único celular para toda a família. Pode ser que ele tenha restrições de acesso a uma internet de qualidade, mas ele é nativo digital. Então, o que o MEC fez? O que o FNDE fez? Entendendo esta realidade do aluno de hoje ser o nativo digital, ele atrelou uma condicionalidade do repasse do VAR à BNCC da computação. Tem que atender a condicionalidade? Tem. É exigência agora. Essa semana foi publicado as condicionalidades que serão cobradas este ano. E a BNCC da computação, ela está presente. Se não atender, não vai receber esse extra, esse upgrade do Fundeb. E é um valorzinho muito bom. Muito bom. O valor que você tem direito a ele, impossível dizer aqui para todos. Então, eu já faço pela primeira vez o convite. Passem no nosso estande, o Instituto I10, e lá deixa teus dados, nós vamos mandar exatamente tudo o que teria na mesa para vocês. E depois de uma visita pessoal, explicar como atender isso. Mas é importante entender que essa quarta linguagem, ela é um pensamento computacional, não é aulinha de informática. Não é sala de computação. É o aluno efetivamente entender os critérios de algoritmo. Do 1º ao 9º ano, isso pode ocorrer por um campo de experiência, por uma área de conhecimento, ou de maneira transversal, atrelada a todas as outras áreas de conhecimento. Mas ele tem que ocorrer. E só vai ganhar quem legitimar. Não é dizer que faz. É preciso que no município, na sua documentação local, isso esteja legitimado. Então, ele fez parte da BNCC da computação. Ele entrou primeiramente na 5ª competência, cultura digital, no ano de 2017. Como os municípios foram demonstrando dificuldade para entender, o Ministério da Educação apresentou no ano de 2022 a complementação à BNCC, que é o documento específico da computação. Então, portanto, ele é um conteúdo a ser trabalhado e desenvolvido no processo de escolarização. Não temos escolha.
é currículo. Não temos a opção de não entender essa quarta linguagem. E as crianças amam. Como eu disse, são nativos digitais. É uma linguagem que eles adoram. Atividades e conteúdos que fazem parte do que eles entendem de comunicação. Eu estou na educação há praticamente 40 anos. Eu acredito na educação, porque eu acredito no ser humano e ele é capaz de aprender. Só que hoje temos o entrave de, muitas vezes, haver a dificuldade de entendimento para com o aluno, porque a linguagem dele é uma linguagem computacional. Isso faz parte da vida dele. Ele nasceu nesse mundo. Isso está no dia a dia. Então, atender a BNCC da computação é, acima de tudo, priorizar qualidade na aprendizagem. E esse é o nosso objetivo. Quando falamos que o Instituto IDEA se preocupa com o resultado, não é só te ajudar a conseguir capitalizar verbas a mais, mas é priorizar o resultado. Sala de aula, aluno com aprendizagem, com desenvolvimento. É isso que vale a pena em cada dia do trabalho dentro de uma unidade escolar. A BNCC da computação não é aulinha de informática, ela é conteúdo, é trabalhar com o aluno o pensamento computacional. E não é lidar com o mundo digital de maneira de redes sociais, porque isso é informação. É trabalhar o conhecimento, a aprendizagem efetivamente falando. Isso sim é a cultura digital. Não é simplesmente dizer a eles o que é ou não é fake news. É trabalhar com o aluno construção de conhecimento, efetivamente a aprendizagem. E aí tem sempre a queixa, né? Nossa, Lu, mas a minha rede não tem condição. Aí procura a gente, né? Lá no Instituto IDES e diz assim, puxa, eu não tenho computador por aluno, eu não tenho um tablet por aluno, a minha rede é deficitária, tenho dificuldades para implementar. Vamos pensar juntos? Isso não é um problema. Porque é preciso, dentro dessa legislação, das legislações federais, estadual, adequar ao que chamamos de variáveis locais. Qual é seu município? Que cara você quer dar na tua gestão? Como vamos te ajudar a efetivamente fazer isso? Porque não é possível usar a desculpa que a minha rede não consegue. É uma desculpa. É possível para qualquer rede, independente das variáveis locais que o seu município passa, nas diversas questões que permeiam uma gestão. E esse tema é urgente? É muito, muito alarmante. Hoje nós temos 70% das redes municipais brasileiras que ainda não atendem a BNCC da computação. Qual que é o prazo? 30/8. Foi publicado esta semana e o CIMEC já abriu no sistema PAR para inserir sobre os documentos para o VAR do ano de 2026 e podermos receber no ano de 2027. Então, muita gente está nessa variável. E na documentação que o FNDE publicou essa semana, encontra-se também as regularidades, para você já saber como o FNDE vai abrir o teu CIMEC para e comprovar os documentos que você inseriu. Certo? 41% dos professores dizem que se sentem preparados para isso. Gente, não é 100%, é mais do que isso. Até os nossos alunos da educação infantil, que trabalham a educação midiática de maneira desplugada, é nativo digital. Como podemos ter 60% do quadro docente com dificuldade nessa área de comunicação? Não podemos fechar os olhos para isso.
e saber e praticar a questão do direito em capacitar nossos docentes para o entendimento dessa linguagem. Mas é preciso que o professor, que o gestor, também tenha o crescimento do entendimento dessa comunicação. Precisamos investir neles, na formação, na oportunidade de lidarem com essa ferramenta na prática didático, pedagógica do dia a dia letivo. O aluno, numa aula diferente, ele curte aquela aula. Mas são 200 dias letivos no ano. O fenômeno da aprendizagem tem que acontecer em cada um dos dias letivos. E a comunicação do aluno, como vimos, não somente pela capacidade dele, pelo interesse dele, mas pela legislação, é o direito a ler, escrever, calcular e a comunicação digital. Ele está amparado por lei nesse direito. Temos que fazer valer. Simples assim. E não perder o VAR. Atender a essa condicionalidade para pegar a fatia do dinheiro que lhe pertence. E você só vai conseguir se o seu município legitimar tal ação. E nós temos hoje 8 milhões de estudantes que não têm o acesso a isso no dia a dia escolar. Isso causa desinteresse? Sim. Está provado cientificamente que não só o desinteresse do aluno pelo dia a dia escolar, como um desperdício de aprendizagem. Ele entende muito mais a linguagem computacional do que hoje se pratica. Então, mais uma vez, nosso convite. Esteja no nosso estante, deixa seu contato, Instituto I10, te ajudarmos, te auxiliarmos na busca por essa conquista. E refletir no resultado da efetiva aprendizagem do aluno. E lembrando que não estamos falando de aula de computação. Não estamos falando de aula de informática. Nós estamos falando de aprendizagem. É aluno reflexivo, aluno que aprende a pensar, aprende a refletir, a ser, a entender. São alunos com postura reflexiva. É essa oportunidade que temos que proporcionar em cada momento do nosso dia a dia. O financiamento do Fundeb tem dinheiro voltado a isso. Eles jogam isso nas condicionalidades do VAR e temos que cumprir todas as etapas. Agora, hoje, nós temos o maior número de municípios com a dificuldade na quinta competência, que é a socioeconômica, também atrelada à questão de comunicação. Por que muitos municípios aí não conseguiram atender essa condicionalidade? Porque tem questionários respondidos por professores, por alunos e por pais. Vocês não podem desconsiderar isso e trabalhar a conscientização de que esses questionários precisam ser corretamente respondidos. Mas nós já estamos em 2026. Quem não atender a BNCC da computação estará deixando o dinheiro na mesa no ano de 2027. Isso é um fato. Prazo, 30 de agosto. Temos que correr? Sim. Temos que agilizar para que o seu município não esteja na lista dos que não atingiram. E é um dinheirinho bom, que faz uma diferença boa. Ao longo dos últimos 15 anos, tudo subiu muito mais do que o repasse do valor do aluno no Fundeb. Nós tivemos uma perda de poder de compra. Hoje, o que representa, por exemplo, uma folha de pagamento do salário do magistério é um percentual elevadíssimo perante 10, 15 anos atrás. Então, esse extra que o Fundeb nos dá através do VAR é uma oportunidade importante. Não dá para deixar para lá e falar, ai, que pena, não conseguiu VAR. Faz falta no caixa,
faz falta na hora de fechar as contas. E nós sabemos que educar um aluno com resultado de aprendizagem custa caro. Esse dinheiro ele é bem aproveitado na sua rede municipal. Então, este ano, nós temos que atender a BNCC da computação. E aí, o referencial tem que estar atrelado na sua matriz curricular. Não tem como. Tá? Você pode optar por maneira de ter um conteúdo mesmo, tá? Ou de maneira transversal, em que você permeia todas as áreas de conhecimento, trabalhando a BNCC da computação, que não é informática, é pensamento computacional, é cultura digital, é a linguagem do aluno nativo digital utiliza, é a linguagem deles. Eles efetivamente aprendem brincando. É muito legal. O Estado de São Paulo está deixando dinheiro na mesa? Está. Nós temos aqui, e é o Estado carro-chefe, hein? É o Estado muito engajado em educação, em melhorias, em qualidade, em resultado. Mesmo assim, temos um índice altíssimo de municípios que não receberam o VAR. O ano de 2026, de 23, que o primeiro repasse foi em 24, foi assustador. Foi um número reduzidíssimo. E mesmo este ano, dos que conseguiram em 2025, tivemos um percentual altíssimo de municípios que não conseguiram. Queremos estar dentro ou fora? Queremos estar dentro. Dá para correr e legitimar ações até 30/8? Sim. É possível. De uma maneira em que você organiza, prevê, legitima, passa pelo teu conselho municipal, faz um plano de implementação, prevendo essa adequação. Mas se não legitimar, o CIMEC vai entender como o município não estar atendendo a essa condicionalidade. E aqui está nosso pedido. Procure, vamos fazer junto, dê o primeiro passo conosco. Nós estamos ali no stand ali fora, o Instituto I10. Vamos dialogar sobre a sua variável, a sua condição. Você está inserido dentro de 5.545 municípios, mas é única a tua realidade. Precisamos entender o que efetivamente acontece na sua rede, que situação encontra-se hoje, não usar a desculpa de não ter tecnologia e equipamento suficiente, ou de não ter equipe que consiga normatizar a situação, dar esse passo avante e conseguir o VAR pela condicionalidade da BNCC da computação. Essa implementação, esse acompanhamento, também te proporciona um entendimento de outras condicionalidades que pode ser que teu município não atenda. Porque a nossa preocupação não é somente com o cliente e o atendimento, mas com a qualidade do resultado e efetivamente entender suas variáveis locais. Gente, brincar de escolinha é muito fácil. Fazer uma gestão de qualidade é desafiador. É muito desafiador. Então, o que nós estamos propondo hoje é não desconsidere essa quarta linguagem. O aluno de hoje, ele tem essa comunicação. O professor, o docente, tem que ter condições de trabalhar isso, enquanto nós fazemos gestão, enquanto vocês, cada um de vocês, arregaçando as mangas, fazendo a gestão no seu município, tem que considerar isso como uma variável urgente, necessária de ser adaptada para atender a essa condicionalidade, ok? Aqui eu deixo o nosso muito obrigada. Meu nome é Lu Biancardi. Nos procure. Estamos ali, né, Rafael, no stand. Desejamos a vocês uma gestão maravilhosa. E vamos conversando, porque cada município é único. Não tem receita para te atender sem conhecer tua realidade local. Teu município é único e tem que ser trabalhado e respeitado dentro das suas variáveis locais. Muito obrigada. Obrigada pela excelente palestra.